E aí galera, beleza? Tudo tranquilo? Professor Thiago Ferreira, professor de Biologia, e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje, mais uma videoaula de resolução Enem 2021, prova rosa, questão de número 97. Bom galera, nosso exercício de hoje aqui, na nossa resolução, um exercício que vai tratar sobre alguns conceitos ligados ao processo evolutivo. Então nós temos duas teorias que são muito famosas, a de Darwin, que está sendo explorada aqui nós vamos usar como partida, e a de Lamarck, tá? Eu vou fazer a leitura do exercício e já voltamos. O polvo mimético apresenta padrões cromáticos e comportamentos muito curiosos. Frequentemente, muda a orientação de seus tentáculos, assemelhando-se a alguns animais. As imagens 1, 3 e 5 apresentam polvos mimetizando, respectivamente, um peixe linguado 2, um peixe-leão 4 e uma serpente marinha 6. Do ponto de vista evolutivo, a capacidade apresentada se estabeleceu porque os polvos... Galera, a ideia desse exercício é explorar, dentro da evolução, as evidências da evolução biológica. Então a gente sempre começa essa temática da biologia estudando as teorias evolutivas. Aí estudamos Lamarck, Darwin, o neodarwinismo, para depois entrar então em alguns conceitos ligados a evidências associadas ao processo evolutivo. Então eu resolvi trazer um leve resuminho de Darwin para a gente explorar as evidências da evolução biológica. Então Darwin, que lançou ali seu livro através de suas observações, suas viagens e tudo mais, em 1859, fazendo observações do comportamento de indivíduos naturalmente, como qualquer pessoa poderia fazer num dia a dia, e ele ativou aí a sua curiosidade, Então eu coloquei um mini resuminho que ele usou, que ele estabeleceu, para poder chegar no conceito famoso ligado à seleção natural. Então, primeiro, capacidade de crescimento de uma população. Toda população natural possui um potencial biótico de crescimento. Então a gente evidencia isso normalmente em cativeiro, quando nós colocamos em condições favoráveis, aquela população cresce rapidamente. Segundo, o ambiente acaba se tornando um fator limitante desse crescimento observado. Então, dentro da natureza, apesar de que cada população possui uma ampla capacidade de crescimento, o ambiente acaba sendo um fator limite, impondo certas restrições a um crescimento desenfreado. Terceiro, dentro de uma população encontram-se variedades. E aí ele observou que dentro dessa população, que tinha uma capacidade de crescimento através da reprodução, que vivia em ajustes com o ambiente, os indivíduos ali dentro apresentavam variações. E essas variações caracterizavam, uma certa resposta de sobrevivência dessa população, desse indivíduo, dentro do ambiente. O ambiente era um selecionador. Em que sentido? Selecionar variedades, e as variedades que tinham mais sucesso se tornavam aptas e tinham mais chance para a reprodução. Através do processo de reprodução, ele ia prevalecendo aquelas características comuns daquela variedade para os seus descendentes. Então esse processo Darwin chamou de seleção natural. E dentro desse conceito, nós precisamos levantar algumas considerações em relação a evidências hoje que defendem o processo de evolução biológica, tá? Então eu praticamente coloquei ele em 3 tópicos. A primeira, análise de fósseis. Então fósseis são registros de indivíduos ou partes de indivíduo que são encontradas de alguma forma preservada por um processo geralmente de petrificação de partes, e isso ajuda a contar a história de um indivíduo que viveu há um tempo passado e a gente criar comparativos com indivíduos que vivem hoje, bastante importante para o processo evolutivo. No quesito adaptação, nós temos 2 fatores extremamente interessantes, a camuflagem e o mimetismo. A camuflagem é quando o indivíduo ele consegue se adaptar devido a viver em um ambiente de fatores limitantes. Então ele consegue se adaptar e tirar vantagens desse ambiente em relação
a se camuflar, ou seja, a usar o ambiente como um fator de proteção, tanto para se proteger de um predador quanto para a obtenção de um alimento. Então ele usa o ambiente para se disfarçar, digamos assim, né? Passar despercebido. O mimetismo, que é o tema desse exercício, ele explora já uma capacidade de adaptação relacionada a indivíduos representantes de populações diferentes que acabam vivendo em um mesmo ambiente, e aquilo vai fazendo com que ele vá se adaptando e adquirindo algumas certas semelhanças. Esse mimetismo ele pode acabar favorecendo um grupo em específico, ou ele pode favorecer mais de um grupo. Tá? Então, nesse caso, o polvo, né, ele utilizava do mimetismo para se disfarçar ou se assemelhar a outros indivíduos de espécies diferentes, de grupos diferentes. Tá? E o último critério, né, semelhanças tanto anatômicas, fisiológicas, bioquímicas, moleculares e assim por diante, tá? Então vamos voltar ao nosso exercício e vamos explorar o que ele quis dizer a respeito do mimetismo. Nesse caso, você tem que olhar alternativa por alternativa para ver o que se encaixa, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, e fazer a leitura da letra A. Originaram-se do mesmo ancestral que esses animais. Quando você pega o polvo e você compara com os indivíduos que foram citados, eles apresentam, dentro do reino animal, várias disposições diferentes de enquadramento de filos, por exemplo. Então você não consegue criar um padrão de ancestralidade para justificar o fato dele estar tendo esse comportamento. Então eu não considero essa alternativa. Passaram por mutações similares a esses organismos. Mutações que vão ser fatores associados ao neodarwinismo, eles acontecem ao acaso, eles não dependem de fatores pré-especificados, certo? E isso pode ou não levar. Então seria uma coincidência muito grande todos esses grupos de indivíduos passarem por mutações que fizessem eles adotarem esse tipo de comportamento, principalmente o polvo. Então a B está fora de cogitação. Letra C. Observaram esses animais em seus nichos ecológicos? Não. Tá? Então aqui ele estaria associando o fato do polvo ficar, de uma certa forma, analisando o comportamento deles, né, para poder estar imitando. Não, algum fator externo fez com que ele adotasse essa característica visando algum critério de proteção, muito provavelmente. Letra D. Resultaram de convergência adaptativa com essas espécies. Quando a gente fala convergência adaptativa, eu estou falando de situações que foram desenvolvidas no ambiente, né, assim, através da vivência naquele ambiente, que levaram ao cumprimento de funções semelhantes. Se você for analisar, é apenas um comportamento. Né? Então nós temos uma série de estruturas, uma série de análises a ser feita que não tem uma origem de convergência adaptativa, tá? Letra E. Sobreviveram às pressões seletivas com esses comportamentos. Ou seja, o ambiente foi impondo uma pressão, essa galera vivendo junto, usufruindo daquele ambiente, foi fazendo com que o polvo, né, adquirisse um comportamento de cópia em relação a determinados indivíduos, conveniente a determinadas situações. Então foi uma pressão ambiental que fez com que o polvo adotasse mudanças de comportamento dependendo do animal que ele está relacionando, tá? Então nesse caso aqui, galera, o gabarito vai ser a letra E, de escola, certo? Beleza? Até já! Bom, galerinha, espero que tenha resolvido aí, tenha te auxiliado na resolução desse exercício, você tenha enxergado um pouquinho a mais. E se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você desse um like, né, curtisse, se você puder compartilhar. E se você ainda não é inscrito no canal, eu gostaria de te convidar a se inscrever para acompanhar novos vídeos, novas postagens, né, aulas na sequência das nossas playlists. Se você quiser me seguir nas redes sociais, tem meu Facebook, tem meu Instagram, onde a gente pode ter um contato um pouco mais próximo e trocar algumas ideias, beleza? Fica ligado, ó, bons estudos e fui!